uma das poucas oportunidades que a gente tem de sair e visitar um lugar que não é tão frequentado. São poucas pessoas que vêm a esses lugares e que têm a oportunidade de conhecer um pouco da história do país e verificar como foi aquele período colonial, constatar de perto como era a Casa Grande, a arquitetura dela. E aqui é o engenho Poço Comprido, que fica na cidade de Vicência, interior de Pernambuco. E aqui é bem interessante porque tem a Casa Grande e ao lado a gente encontra a capela. Como os senhores de engenho eram muito religiosos, eles tinham capelas nos seus engenhos. Só que aqui tem essa particularidade, porque era junto da Casa Grande. Na maioria dos engenhos elas eram mais afastadas. E a visita hoje só foi possível porque também eu consegui uma pessoa para guiar aqui, que é o Breno. Tudo bem, Breno? Tudo bom. Bom dia. Bom dia. Ele é o guia aqui. E quem quiser vir aqui a Vicência, pode visitar aqui esse engenho e fazer um agendamento aqui só com agendamento. E sempre que a gente vem nesses lugares, por mais que a gente leia, a gente aprende quando conversa com quem está nos guiando. E aqui ainda bem que ele não tem vergonha de aparecer, se incomoda de publicar não. Pode mostrar você na internet, né? Não tem problema não, né? Não. Aí se apresenta aí, você é Breno. Meu nome é Breno Saturno, eu tenho 18. Eu moro aqui, morava aqui, mas agora eu tô morando em Recife, porque fui estudar. Muito bom. E aqui você tem aquela panorâmica do que era um engenho. Hoje, evidentemente, não é mais como era, mas aqui é a parte onde era a produção, né? Essa casa aqui. Ali a senzala mais ao fundo. E uma imensidão aqui de terra, que era pertencente ao engenho, cujo senhor de engenho dali da varanda tinha toda uma visão e controlava o que acontecia, tinha conhecimento de tudo. Então fica aí uma dica interessante. Quem gostar de conhecer a história do Brasil, período colonial, visite Vicência e venha conhecer esse lugar que é muito bonito. Obrigado, Breno. Obrigado. A partir daqui ela não existia mais. Aí depois elas acresceram para esse lado aqui. E aí fizeram mais esse cômodo aqui e depois a capela. Isso aqui seria como ela era originalmente. Assim, originalmente. Essa capela, ela não tem um nome específico, mas ela é... O padroeiro dela é São João Batista. E a capela ela tem uma divisão muito específica. A gente tem a nave central, que é essa parte mais baixa aqui, onde estão os bancos. Na época não tinha esses bancos, era sem banco, sem nada. Essa parte é chamada nave central. Quem ficava aqui eram os escravizados que tinham uma relação um pouco melhor com o pessoal da Casa Grande, porque só podia entrar na capela os escravizados que tinham calçado, sandália, sapato, enfim. Aqui também ficava o pessoal que morava no engenho, porque o engenho não era feito só de escravizados. Tinham pessoas que eram brancas, só que não tinham poder aquisitivo e moravam nas redondezas, trabalhavam aqui também. E essas pessoas elas poderiam vir para cá também. E pessoas da região que não eram tão ricas o suficiente para ter um relacionamento melhor com o senhor de engenho, essas pessoas também ficavam aqui na nave central. A parte de cima, depois daquela degrauzinho, é o altar-mor. Lá quem ficava era o capelão, que é o equivalente ao padre hoje em dia, e ele fazia toda a missa em latim, né, sempre virado de frente para lá e de costas para os fiéis, porque ele não poderia ficar de costas para o altar? Não poderia ficar de costas, então ele sempre ficava de frente para lá. Depois que ele terminava toda a missa aqui, ele subia por uma escada que tem lá atrás e ele vinha para cá, para o púlpito. Aqui no púlpito, ele realizava homilia, né? Falava já na língua daqui. O latim ou Isso. O latim? Eu acho que o português. O português já? E aí, fazia também, dava as informações do que estava acontecendo no mundo, porque naquela época não tinha tecnologia avançada, então mídia, né? ele acabava também trazendo essas informações. Nessa parte que a gente está, é o coro, e quem ficava aqui era a família do senhor de engenho, juntamente com os amigos dele mais próximos. Era um lugar da nobreza, é? Isso, pessoas importantes ficavam aqui. Antigamente esse coro aqui ele não era tão simples assim, ele era mais robusto, porque também ele não poderia dar pro pessoal lá de baixo ver quem estava aqui em cima, entendeu? Pra não ver quem as mulheres, ficava aqui isso. Não queria ser notado. Isso, pra não ver, o senhor de engenho tem que fazer isso também pra não ver as meninas as da meninas. casa, as mulheres. Aqui do lado a gente tem, do lado de lá, na parede de cobre, a gente tem um cemitério, que ainda tem as catacumbas, né, do pessoal, as lápides, no caso. Eu acho que o pessoal que estava embaixo os ossos já foram tirados, e são datas muito recentes, então viveu muita gente aqui até recentemente.
Aqui passou 3 famílias, a Cavalcante, a Guerra e a Gaião. E aí a gente tem essas famílias ali. Só que não tem o nome da Cavalcante nenhuma. A Cavalcante foi a família principal daqui do Engenho Poço Comprido durante a maioria do tempo. Só que aconteceu, teve uma história que acabou que eles perderam, assim, porque o senhor Cavalcante, ele tinha uma filha, tinham 3 filhas, se não me engano, e uma dessas filhas já estava prometida para se casar com uma pessoa específica, que era um homem de 60 anos. Essas meninas, elas chegam numa época, naquela época, elas chegavam numa época da vida, onde a gente chama de período de caritó. E aí, quando ela chega nesse período, ela já está prometida para alguém para se casar. Naquela época, o senhor de engenho, ele dava a mão da sua filha em pessoas que eram mais ricas do que ele, ou tão ricas quanto ele. Que não poderia ser mais pobre para não dividir riqueza. Ele queria só somar, somar e somar. E aí, essa menina já estava prometida, isso é a história que falam. Essa menina já estava prometida para um senhor de 60 anos. E o capelão, uma vez veio de Portugal, lá da Vila de Gaia, e ele trouxe seu irmão, que era de lá também. E aí, esse irmão, numa festa que teve aqui, se apaixonou pela menina, conseguiu falar com a menina a partir dos escravos. E aí, eles fugiram juntos. A escrava ajudou, a menina fugiu, eles fugiram juntos para lá para a Vila de Gaia. E aí, depois de um tempo, eles voltaram e conseguiram tomar posse do engenho. Essa é a história que é perpetuada, assim, pelas pessoas, não tem muita registro específico que é verídico ou não, mas essa é a história que é passada. Por isso que aqui embaixo não tem o nome do senhor Cavalcante, nem da família Cavalcante nas lápides, é mais Guerra e Gaião. Que ligava o quarto dele diretamente com o quarto das filhas, meninas. Uma porta aí, é uma porta menor. Aqui já seria o quarto das meninas. Aqui então é onde ficavam as filhas dele. Esse quarto, especificamente por ser das meninas, ele não tem uma fechadura pela parte de dentro. Ele só tinha uma fechadura pela parte de fora. Ou seja, ele trancava as filhas. Ele trancava. Elas não poderiam, tipo, eu vou fechar a porta, não. Ele fazia isso. Então, se elas precisassem sair, tinha que chamar ele. Sim. Se elas quisessem sair, tinha que chamar ele. E, inclusive, aqui na sala de jantar tem um buraco na parede que seria onde eles colocariam um santo. Porque a filha, ela não precisaria ir pra capela pra rezar sozinha lá, por exemplo. Ela já rezaria na sala mesmo, pra não precisar ir pra tão longe. E ficar longe. Na verdade, ele queria ter um dele. contato também muito próximo com as filhas, Com né? as filhas, exatamente. Não era só de ver como estava o andamento do trabalho, mas também ele preservava muito a família, né? Porque as filhas para ele eram um meio de riqueza também. De riqueza, né? Também, porque ele só deixava casar com alguém que tivesse posses, né? Exatamente. Mais fácil para ele também ter cozinha dentro de casa, que a escravizada poderia cozinhar mais facilmente e esse acesso mais rápido para ele também. E no século XIX vai crescer essa parte aqui. Aí seria cozinha. Seria a cozinha, né? E a despensa também. Ali. Na época, será que ele tinha medo da cozinheira envenenar ele ou não? Ou ele tinha alguma de confiança que era acompanhada? Uma coisa que é falada aqui é que aqui, eu não sei como é que funcionava nos outros especificamente, mas aqui ele tinha uma relação que não era uma relação só de bater nos escravos, sabe? Porque aí os escravos poderiam ficar com raiva, poderiam fugir, poderiam ficar com raiva dele, tentar alguma coisa contra ele também. Apesar de que eles tentassem fugir, tinha um capitão do mato, né? Que ia atrás, né? E é assim, obviamente ele fazia muita coisa errada, mas não era só bater, por exemplo. Ele tinha um certo cuidado com isso para justamente não acontecer essas coisas. De alguém tentar uma rebelião. Eu acho que ele é professor de alguma coisa. E ele falou que isso era mito. Que não marcavam os escravos? Não marcavam os escravos. Eu aprendi que marcavam, ele falou que não marcavam, então... É porque vai divergir muito, porque existem historiadores que falam que realmente marcavam, né? Aí a gente fica sempre com uma dúvida, né? Eu não duvido por conta de algumas perversidades que a gente vai lendo e que a gente vai, assim, começando a acreditar em coisas, assim, horríveis que talvez nem tenham sido registradas, né? Acontecido coisas aí que você nem imagina, né? Eu acho que marcavam. Aqui a gente entra na sala principal dele, né? Na sala de
estar. Seria a entrada. Isso, aqui é a sala de estar. Tem duas entradas, tem janela, tem tudo. Aí aqui tem a varanda. Que é a parte que eu mais gosto. Ah, não tenha dúvida. A varanda, ela chama atenção para quem tá de fora e chama muito a atenção para quem tá dentro por conta da visão. É uma visão extremamente privilegiada, é panorâmica, né? Abrangente demais. Não tem como a pessoa não se encantar com isso aqui, né? Pelo que eu tava lendo, é um dos mais antigos que tem aqui. Mas é um privilégio. Eu imagino quanto tempo ele não passava numa varanda dessa, né? Observando aquela parte ali pertence também ao engenho? Tudo isso aqui. Tudo isso aqui, né? Pertence aí. Agora é da usina Laranjeiras. O engenho é só o arredor dele mesmo. Uhum. Mas naquela época. Mas é uma vista muito bacana e assim, um clima agradável, né? Nesse caso forma um triângulo porque a capela e a casa são muito juntinhas. Sim. E aí forma um triângulo daqui pra lá e pra onde seria a senzala, que é mais ou menos ali, naquela edificação ali seria mais ou menos a senzala. Aquela lá? Isso. Agora não tem referência. Não, é a, sim. sei lá, mas Era mais ou menos fechada, ali. certamente Isso. bem fechada, né? E bem menor também, com material bem mais fraco. Aí, por que a gente acha que a senzala seria ali? Primeiro, pela geografia do local, a gente vê que ali é um local que dá pra ser muito bem vistoriado até daqui. E a gente tem dois exemplos de baobás, que são essas duas árvores, uma mais aqui embaixo, Aqui, ali, tô vendo ali. essa bem grande, e a mais de cima, que também E é bem aquela grande lá? e mais alta. Uhum. Baobás são árvores provenientes da África, e aí elas são como se fossem deuses para os africanos. E aí quando eles viam pra cá, de alguma forma eles traziam as sementes dessa árvore no cabelo, escondida. Tem muita crença em cima dela, né? Tem Por muita parte dos crença, africanos, isso. né? E aí eles, quando chegavam aqui, eles plantavam. Até de cura, né? Sim. E aí eles plantavam. E tipo, se eles vão plantar um deus, não seria longe dele, seria próximo a Próximo. eles. Eles também faziam cultos assim ao redor do tronco do baobá, então não poderia ser muito longe realmente de onde eles ficavam, onde eles dormiam. Que seria mais ou menos ali. Aqui na Casa Grande, a parte de baixo inteira da Casa Grande, era um lugar também, tipo um depósito, tanto de coisas como de escravos também. Então os escravizados que trabalhavam aqui na casa, eles ficavam aqui embaixo, na senzala de baixo. Mas eram os privilegiados, Eram né? os privilegiados. Que trabalhavam diretamente com a família, né? Trabalhavam diretamente com a família. Então eles ficavam aqui embaixo, no piso térreo da casa. E também ficava sacos de açúcar, maquinário, essas coisas que usavam aqui em cima, ou até lá embaixo também, ficavam tudo aqui embaixo, na parte Inferior aqui da casa. E esses escravos que tinham esse privilégio de ficar aqui, eles tinham contato com os de lá? Acho que sim, um contato menor, mas acabam que tinham. Porque os daqui de baixo, de certa forma, eles tinham um grau de confiança do senhor de engenho, da família, né? Então talvez o senhor de engenho temesse um contato deles com os outros escravos para que não houvesse uma revolta, né? Pode ser também. Essa parte assim eu não sei muito bem, mas... Existe muita coisa ainda que é um mistério. E existe muitas né? coisas que podem ser duas versões. Isso, exatamente.